É um dos temas do dia. São meus convidados Filipe Garcia, analista de mercados, e Ricardo Jorge Pinto, o comentador do painel do Jornal 2. Começo por si, Filipe. Faz sentido, nesta altura, estarmos a equacionar a saída da Grécia da zona euro? Bom, se nós olharmos para aquilo que são os níveis de mercado nesta altura, penso que faz sentido pensar nisso. Mensalmente, por exemplo, a Reuters divulga uma previsão de probabilidade da saída do euro ou de um default, e neste momento nós estamos acima dos 80% nessa previsão. Por outro lado, se nós analisarmos os rendimentos da dívida pública a 10 anos, por exemplo, estamos a falar de 11,5% ao ano, comparar com Portugal, que está na casa de 1,5%, e nos 3 anos estamos a falar de 18%. Mas aqui estamos a falar de irracionalidade dos mercados, como aconteceu com Portugal, em que a dívida subiu estrondosamente e agora está quase a zero em termos de juros, ou estamos a falar de uma necessidade de mudança total da estrutura da economia grega? Aquilo que me parece é que os mercados não acreditam que nesta altura a Grécia tenha a capacidade de pagar a dívida. Se isso vai resultar num default ou numa saída da Grécia do euro, ou nos dois, é um cenário que ainda não se sabe muito bem. Agora, que estas taxas refletem muito receio relativamente ao longo prazo, não tenho dúvidas nenhumas. Mas complicam mais o cenário. Quanto mais altas forem as taxas, mais há que pagar pela dívida. Também não há aqui grande necessidade dos mercados estarem a fazer um favor, ou seja, eles falam com as suas ações. O que se passa aqui também é que estas medidas que o BCE promoveu a partir do início deste ano, sobretudo, têm provocado efeitos em países como Portugal. Ou seja, as taxas têm descido. Na Grécia, não. As regras não permitem que a BCE compre dívida grega. E, portanto, enquanto o BCE não puder dar esse passo, e esse passo só poderá ser dado com autorização política, não vai ser o mercado a facilitar a vida à Grécia neste processo de ajustamento. Mas poderia ser tudo diferente com uma intervenção direta do BCE? Poderia. Aliás, enfim, esta não é eminentemente uma questão técnica. Digamos que há dinheiro disponível para uma Grécia, para duas Grécias, como houve para Portugal e como houve para a Irlanda, e haveria para mais situações. Há aqui uma escolha política de não se ceder às pretensões da Grécia, porque se percebe que isso teria um contágio político. A tal chantagem que a Mário Draghi fala. Exatamente, junto dos outros países. Ou seja, é evidente que se fosse permitida à Grécia um conjunto de medidas ou um caminho diferente, países como Portugal com certeza iriam pedir o mesmo, mas mais do que isso, países como a França, como a Itália, esses sim, com um peso muito grande na zona euro, quereriam também um menor rigor orçamental. E isso minaria de uma forma muito séria os fundamentos da zona económica e monetária, que é o euro. Portanto, e esse é que é o receio por parte do BCE, do Eurogrupo, de alguma forma, perturbar esta construção do euro com base numa exceção que seria aberta para a Grécia. Ricardo, a questão política, é importante o simbolismo destas imagens. Merkel e Tsipras na janela com uma conversa muito amena, a declaração do SPD. Sim. E esta curiosíssima manifestação com muitos alemães a dizerem que afinal amam os gregos. É verdade, há aqui um clima de desanuviamento e de maior conciliação, mas tudo isto é uma encenação, tudo isto é um palco enorme onde estes atores políticos vão jogando as suas peças. E é muito interessante ao ouvir o Filipe e ver que a leitura que os mercados estão a fazer desta situação não é a leitura que os políticos estão a fazer desta situação. E se, do ponto de vista dos mercados, faria todo sentido, por exemplo, o abandono da Grécia da zona euro, do ponto de vista político seria, neste momento, absolutamente catastrófico. Desde logo para o eixo franco-alemão. E é preciso notar que, nesse eixo, neste momento, há desigualdades e há até desentendimentos. O encontro que Merkel tem regularmente com os seus aliados franceses vem notando nos últimos tempos que, na verdade, eles falam cada vez menos a uma só voz. Depois há os países periféricos que, na verdade, dizia o Filipe muito bem, olham para isto com a maior das atenções, na esperança de ver ali um pequeno sinal que seja de uma alteração da estratégia para poderem, junto dos seus próprios eleitorados, com uma dupla visão. Estamos aí na eleitoral, se a estratégia do Syriza resultar, vamos ter muitos partidos de esquerda a dizer é aquele o caminho, afinal havia uma alternativa. Claro, e esse é o tal risco de contágio, porque é um risco que se joga sobretudo no tal plano, antes, mais até do político, de campanha eleitoral. E veja-se, por exemplo, neste momento o que está a acontecer quer em França, quer em Espanha, mas também no próprio Reino Unido, onde a configuração do sistema eleitoral e o posicionamento, sobretudo dos partidos chamados institucionais, é muito avessa a qualquer alteração da estratégia europeia, e para não haver essa alteração na estratégia europeia é preciso que o Syriza vá
vá cedendo progressivamente naquelas que foram as suas exigências iniciais. E a verdade é que o Syriza tem uma estratégia que deixou de ser a estratégia exuberante inicial e passou a ser uma estratégia muito mais discreta. E a previsão que eu te fiz aqui há umas semanas parece estar agora a cumprir-se. Isto é, Tsipras está à espera que os holofotes saiam de cima dele para começar a apresentar condições que, na verdade, são muito mais consentâneas com aquilo que, nomeadamente, Angela Merkel lhe tem vindo a pedir e que certamente lhe pediu, desta vez com um sorriso e não com um ar tão sério como Schäuble fez ao ministro Varoufakis, mas certamente com a mesma determinação. Filipe, há vários economistas a dizer que as dívidas, como a portuguesa, são impagáveis nas atuais condições. Depois do período eleitoral teremos condições para, na zona euro, encontrar uma outra fórmula que permita às economias respirar e pagar então as dívidas que poderão não atingir o montante que temos atualmente? Bom, eu aqui teria que dizer o seguinte: eu temo que a Europa, mesmo nestas questões financeiras, funcione ou venha a funcionar um bocadinho como sempre, que é resolver os problemas de curto prazo sem pensar muito nos de longo. Ou seja, agora estamos numa perspectiva, por um lado, financeira, por outro, política, relativamente à Grécia, não há dúvida nenhuma. Com estas regras muito apertadas para estarmos dentro da zona euro. Ao mesmo tempo, o Banco Central Europeu, ao baixar as taxas de juros a que os governos se financiam, de certa maneira facilita o problema, porque diminui o encargo de juros. Os saldos primários podem ser mais superavitários ou pelo menos menos deficitários, ou seja, sobra mais dinheiro, se quisermos. E nesse sentido há aqui uma ajuda que está a ser dada. Eu penso que valeria a pena, se calhar, falar de algo que mudou, se calhar, das duas últimas vezes que a Grécia esteve para sair do euro e que agora é diferente. É que até agora o que nós víamos era que dentro do Eurogrupo havia uma grande união. Ou seja, temos que manter o euro unido e tal qual ele está a todo custo. E agora sair do tal efeito contágio. Exatamente. E agora se vê agora pelos indicadores económicos que poderá não acontecer. É uma boa discussão que também podemos ter, mas o que me parece agora é que a unanimidade é menor. Ou seja, já há dentro da zona euro quem considere que a saída da Grécia seria até positiva para o euro, para a construção da moeda única. Muito de acordo. Achas que eu penso que sim. Eu penso que não temos aqui margem política, Ricardo, para eu acho que não. Eu percebo este argumento, e este argumento é o argumento económico. Exatamente, é o argumento económico de que, na verdade, esse efeito de contágio provavelmente já não aconteceria. Isto é que a zona euro está neste momento melhor preparada para uma saída eventual da Grécia dessa mesma zona euro. Agora, o que me parece é que no tal eixo que controla a atual situação, seria muito complicado reconhecer a saída da Grécia da zona euro, porque de alguma maneira seria reconhecer que eles não foram suficientemente capazes de ir ao encontro das expectativas gregas e deixaram fugir um problema que depois, mais tarde, até lhe pode ser favorável. Agora, como dizia o Filipe muito bem, o pensamento aqui é o de curto prazo, não é o de ver como é que daqui a 5 ou 10 anos as coisas estarão, mas esse é claramente o tabuleiro. Eu estou de acordo. Eu estou a notar que há dentro da zona euro algumas vozes nesse sentido. Claro, agora, parece-me claramente que a questão da ausência de contágio é muito subestimada, porque nós sabemos que as grandes crises começam de coisas que à partida não têm grande risco. E nesta altura, parece-me que uma saída da Grécia do euro poderia ter mais efeitos de contágio do que aqueles que à primeira vista se dizem. Mas por isso é que os políticos estão mais cautelosos. E há aqui também o efeito do jogo de póquer. Há claramente aqui tentar fazer sentir que, se quiserem sair, saiam, que nós aguentamos-nos bem numa tentativa de assustar os gregos, até porque Tsipras tem um grande problema, que é o problema da saída constante do dinheiro dos bancos gregos. Cada vez que se fala da saída da zona euro da parte da Grécia, há um levantamento brutal de dinheiro. E isso é o calcanhar daqueles, e por isso é que Tsipras veio dizer, com o tal sorriso nos lábios, que não vinha pedir dinheiro emprestado à Alemanha, que tinha suficiente, mas nós sabemos bem que sem esta nova tranche... Naturalmente, já saíram cerca de 18 mil milhões de euros desde dezembro da Grécia, e é verdade que é um jogo de póquer, mas é verdade também que para a zona euro, para o Eurogrupo, ex-Grécia, está tudo... É difícil deixar cair a Grécia, mas quem está mais em risco são os gregos. Claro. Obrigado aos dois por terem vindo. Filipe Garcia, analista de mercados, e Ricardo Jorge Pinto, comentador do Jornal 2, a olhar para um dos temas que marca esta segunda-feira.